Você sabe colocar as pessoas no seu devido lugar? Assiste esse vídeo que você vai aprender. Oi pessoas, eu sou Carmen Medeiros, consultora de desenvolvimento pessoal com uso da análise corporal e comportamental. E hoje eu vou falar de um assunto difícil, delicado e que tem atrapalhado a vida de muita gente. Será que você tem cometido esse erro também? Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que precisam aprender a colocar os outros no seu devido lugar. Parece grosseiro, né? Só que não. Olha só, é como se a sua vida fosse uma peça de teatro, em que você é o personagem principal, sempre, porque você é o protagonista da sua vida, e há outros personagens. Entre esses personagens temos pai, mãe, esposa, marido, filho, filha. E cada personagem precisa fazer exatamente o seu papel. Quando alguma ordem dessas é invertida, isso prejudica muito o emocional da pessoa. Você conhece alguém, por exemplo, que parece que tem uma vida perfeita, parece que faz tudo certinho, é uma pessoa do bem, mas a pessoa não é feliz, parece que falta alguma coisa. Será que você é essa pessoa? O que é que acontece? Às vezes, você está cumprindo direitinho todos os princípios morais, filosóficos, religiosos, mas você está deixando de cumprir princípios naturais básicos. Vou falar agora umas coisas um pouco chocantes, mas são verdades. Sabe aquela história de que os filhos têm que cuidar dos pais depois que ficam adultos? Está errado. De que os filhos têm que ser pais dos pais depois que ficam adultos? Está errado. Sabe aquela história, aquela sua amiga que diz assim: eu tenho 2 filhos em casa. Um é o filho de verdade e o outro é o marido. Tá errado também. Sabe aquela outra amiga que fala assim: mas o meu marido é tão bonzinho, ele é quase um pai para mim. Tá errado também. Marido não é para ser pai, marido é marido. Sabe outros 2 casos muito clássicos? O pai que fica viúvo ou divorciado, e aí aquela filhinha querida do coração fica em casa para cuidar de papai, porque papai, tadinho, tão sozinho, precisa de alguém que cuide dele. Tá errado também, você está ocupando o lugar da esposa do seu pai. E o outro caso é a mulher, também divorciada ou viúva, que coloca o filho na posição de o homem da vida da mamãe é o filho. Tá tudo errado. Você pode observar que as pessoas nessas situações estão ocupando lugares que não são seus, estão fazendo papéis, exercendo papéis que não são seus. É esposa sendo mãe de marido, marido sendo pai de esposa, filho sendo marido ou pai de mãe, filha sendo esposa ou mãe do pai. Olha que confusão. E isso, você imagina como é que fica o emocional e a mente de uma pessoa que vive essa bagunça toda. Fica mal, fica doente, fica depressivo, fica ansioso. Não é saudável. Aí você vai me dizer: mas Carmen, foi a vida que fez isso com a gente, não teve jeito, teve que ser assim. Não foi a vida que fez isso com você. Foram as suas escolhas que fizeram isso, que levaram você até esse caminho, até essa forma de viver. E a essa altura do campeonato é possível mudar? É. Sempre é possível se fazer novas escolhas e mudar o caminho. E agora eu vou dizer umas coisas duras para vocês, mas é com todo amor e carinho. Você, mulher, que é mãe do seu marido, pare de ser. Mulher, esposa, namorada, não é para ser mãe de marido. Você está ocupando um lugar que não é seu. Marido, namorado, homem, você que faz o papel de filhinho da sua mulher, pare também.
Se você, quando era criança, não teve a atenção que você queria da sua mãe, você tem que colocar na sua cabeça que esse tempo passou. É duro, foi difícil, mas passou. Agora você tem uma esposa, uma mulher que você tem que enxergar como mulher e não como uma mãe adotiva que vai suprir as suas carências. Sabe? Você, filhinha, que cuida de papai, tá errado. Você não é para ocupar o lugar da esposa de papai, ficar morando com papai para sempre. Papai precisa seguir com a vida dele e você também. Você, minha amiga divorciada, viúva, que diz que o seu filho é a razão da sua vida, é o homem da sua vida, seu filho ou sua filha, porque muitas mães também dizem da filha. Ah, eu vivo para as minhas filhas ou para a minha filha. Você imagina a carga que você está colocando nessa pessoinha? Porque das duas, uma. No caso da filha, por exemplo, essa filha nunca vai ter um relacionamento que preste, porque no inconsciente dela, ela vai pensar, meu Deus, eu sou a razão de viver da minha mãe. Se eu tiver vida própria, se eu for embora e seguir com a minha vida, mamãe morre, mamãe não vai ter mais razão de viver, né? O mesmo para o filho, sabe? A gente tem que colocar as pessoas no seu devido lugar. Cada um tem que exercer o seu papel. Outra situação, nesse caso da filha, que é a razão de viver da mãe, por exemplo, se a filha resolver ir embora e disser, não, eu preciso ter minha vida, e for embora, é capaz de você, que é a mãe, ficar doente de verdade, ficar depressiva, chegando a ter problemas sérios de saúde. Sabe, tem mães que falam assim, ai, que absurdo, a minha filha gosta mais do marido dela do que de mim. Veja que loucura. Mãe e pai ocupam um tipo de papel. Esposa, marido, namorada, namorado, ocupa outra categoria de papel. Esses papéis não devem se misturar e eles não precisam competir. Mãe não tem que competir com o marido. Pai não tem que competir com o marido. Sabe, essas categorias não precisam competir, porque elas não devem se misturar. Cada um ocupa seu papel. E aí o teatro da vida fica bem feliz. Ah, mas é muito fácil, a essa altura da vida, eu mudar os meus conceitos, mudar as minhas escolhas e colocar todo mundo no seu devido lugar? Não, não é fácil, mas é necessário. Se você quiser ter uma vida saudável, emocionalmente, mentalmente e até fisicamente, e se você quiser ser feliz de verdade, viver uma vida com leveza, com paz, com alegria de viver, é necessário que cada um exerça o papel que tem que exercer. Para isso, você vai precisar de autoconhecimento e de bastante coragem. Mas eu digo para você que vai valer a pena, vai valer muito a pena. Se você gostou desse tema de hoje, você escreve nos comentários, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa nos comentários se vocês querem tirar dúvidas, conversar mais sobre isso, que aí a gente faz uma live e aprofunda mais o assunto em breve, tá bem? Beijo, tchau!